Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Ildebrando e sou do Rio Grande do Norte. Eu descobri seu canal por estes dias e achei que seria legal compartilhar com vocês um relato no qual meu avô contava sobre uma história que aconteceu com ele na década de 70. Lembro-me de cada detalhe contado pelo meu avô, pois foi a história mais macabra que eu já escutei em toda a minha vida. Bom, então vamos ao relato contado pela visão do meu avô. Espero que vocês gostem. Tudo começou no ano de 1972. Eu estava saindo da Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, com destino a Araruna, na Paraíba, onde tinha ido morar o meu irmão. Ele morava em um sítio bem afastado, daqueles que fica bem no meio do nada. Ele criava alguns animais com a ajuda dos seus 2 filhos. Eu estava indo até lá para poder ajudá-lo na construção de mais 2 compartimentos que ele iria construir. Na verdade, seria um novo cercado para os animais. Eu peguei o meu velho carro e fui até lá com a minha esposa e filha, pois seriam 15 dias que passaríamos juntos com a família do meu irmão. Chegando lá, a minha esposa foi levar as nossas coisas até o quarto e eu fui direto começar a trabalhar na construção dos 2 compartimentos. Entre uma conversa e outra, o dia foi passando rápido e logo já era noite. Eu estava conversando com meu irmão sentado em um desses banquinhos feitos de madeira. Eu perguntava como que ele conseguia morar ali, pois era simplesmente no meio do nada aquele lugar. Só que ele me dizia que aquilo ali era a vida que ele havia pedido a Deus, pois havia muita paz, tranquilidade e, principalmente, ele e a família dele estava longe daquela bagunça desgraçada das grandes cidades. Perguntei se ele nunca tinha visto nada de estranho naquele lugar, pois sendo tão deserto como era, talvez algo fora do comum poderia ser notado. Ele me disse que nunca tinha visto nada, só que algumas famílias que moravam a alguns quilômetros de distância da casa dele, de vez em quando contavam sobre visões de pessoas andando na estrada à noite e barulhos sinistros no meio do mato. Só que ele mesmo nunca tinha visto nada e ainda dava graças a Deus por isso. Ficamos ali mais alguns minutos e entramos para dormir. E assim os dias foram se passando, até que uma certa noite estava eu e o meu irmão de pé, fumando em frente à porta da casa dele, quando de repente vimos o que parecia ser um homem, vindo correndo no meio da escuridão. Ficamos olhando aquilo. O meu irmão correu para dentro de casa e pegou uma arma que ele tinha, e deixou aquela arma à mostra, pois a arma estava em punho, pois segundo o meu irmão, não era nada normal passar um carro durante o dia. Agora imagina um homem a pé durante a noite em meio àquela escuridão. Ficamos olhando até que aquele homem parou na porteira e ele nos chamou. Ele parecia estar desesperado. Ele nos olhava e depois olhava para a estrada por onde tinha vindo. Era como se alguém estivesse vindo atrás dele naquela escuridão. O meu irmão gritou para ele pular a cerca e se aproximar, pois ele mesmo não iria onde o tal homem estava. Então aquele homem desconhecido saltou e foi até onde nós estávamos. O meu irmão deixou para que ele visse a arma em suas mãos e perguntou para ele quem era ele e de onde ele estava vindo, pois a casa mais próxima que ele conhecia ficava no mínimo uns 10 quilômetros de distância da casa dele.
Foi então que o tal homem disse: olha, eu moro em uma pequena casa que fica a uns 8 quilômetros daqui. A minha esposa está grávida e ela está sentindo muitas dores. Nós iríamos pegar um ônibus para a cidade pela manhã, só que ela está quase parindo. Então eu saí feito um louco atrás de ajuda e encontrei vocês aqui por acaso. Olha, pode ter certeza, eu não sou uma pessoa ruim não. Eu sou uma pessoa boa, sou trabalhadora. E eu estou desesperado tentando encontrar alguém ou alguma ajuda para ajudar minha esposa. O meu irmão era o tipo de homem bem sério. Ele olhou para dentro dos olhos daquele desconhecido e disse que se fosse alguma armadilha para nos roubar, ele iria levar uma bala no meio da cara. Então eu peguei o carro, abri a porta da frente para que o tal homem falasse o caminho, pois o meu irmão foi no banco de trás, apontando a arma para a cabeça do tal homem. Já havíamos andado um bom pedaço naquela estrada de terra escura, quando o homem disse para entrarmos numa estrada pequena que havia mais à frente. Perguntei se era ali perto, pois já estava ficando desconfiado do lugar onde o homem falou para a gente que morava. Só que ele dizia sempre que era um pouco mais à frente e que logo chegaria. Sem perceber, nós havíamos entrado praticamente dentro do mato, e quando o capim começou a ficar realmente alto, eu parei o meu carro e o meu irmão apontou a arma para a cabeça dele novamente e disse: ou você me mostra onde fica essa casa, ou você vai levar um tiro no meio da cara, seu desgraçado. Então um homem muito nervoso disse que a casa dele ficava depois de umas árvores altas, que tinham uns 30 metros de onde nós estávamos. Então eu falei para ele: pois você vai até lá, pegue a sua esposa, que nós iremos ficar aqui esperando. Então o tal homem desceu do carro e foi até o lugar que ele dizia ser a sua casa. Ficamos olhando ele sumir no meio do mato e no meio daquela escuridão. Esperamos por cerca de uns 20 minutos e nada do tal homem voltar. Então resolvemos ir embora dali, pois poderia ser algum tipo de tocaia, poderia ser alguém querendo roubar o nosso carro ou um grupo de pessoas, nunca se sabe. E quando já estávamos prontos para irmos embora, foi quando eu e o meu irmão vimos aquele homem misterioso acenando para nós de dentro do mato. Ele estava acompanhado de sua mulher, e a mesma tinha muita dificuldade para caminhar. Foi então que na minha cabeça, realmente ele não estava mentindo, era tudo verdade. Aquele homem realmente estava precisando da nossa ajuda. Rapidamente saímos do carro para irmos ao encontro deles, afinal, precisávamos ajudar aquela mulher a andar. Só que quando ela nos viu, a mesma voltou para onde o homem tinha ido buscá-la. Eu pensei: nossa, ela deveria ter ficado assustada com meu irmão, que estava segurando uma arma e indo para a direção dela. Foi então que corremos para onde o casal havia ido. Passamos por umas árvores bem grandes, imaginando que a casa deles ficaria logo depois. Só que o que nós vimos ali foi algo bem pior do que se fosse um assalto ou alguma coisa do tipo. O medo que eu senti naquele momento foi tão grande que eu não conseguia nem respirar direito. As minhas pernas, eu nem sei como elas ainda estavam suportando meu corpo de pé de tanto que tremia. Quando passamos das árvores, não existia casa nenhuma. O lugar estava tomado pelo mato. O casal, que estava a apenas alguns metros de nós, simplesmente haviam sumido, e no lugar da casa vimos um túmulo velho com uma cruz de ferro no centro. Dava até entender no qual o mato parecia não ousar a crescer em cima do túmulo. Eu tentava falar alguma coisa, só que o medo parecia ter tomado a minha voz. Já o meu irmão estava completamente incrédulo, olhava para todos os lados e começou a gritar pelo homem, chamando ele para o carro. Só que nenhuma resposta recebemos, apenas os barulhos típicos da noite estavam ali. Eu estava completamente congelado em meu próprio medo, que nem a reação de correr de lá eu tinha. Então meu irmão me pegou pelo braço e me puxou até o carro. Entramos e saímos de lá o mais rápido que podíamos.
Eu agradeci a Deus por termos chegado na casa do meu irmão. Entramos e ficamos sentados, sem dizer uma única palavra, e foi por bastante tempo, até que as nossas esposas nos viram e nos perguntaram o que havia acontecido. Então contamos tudo para elas e ficamos exatamente como nós estávamos, sem dar uma única palavra. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite, pois o que havia acontecido foi algo inexplicável. Parecia coisa desses filmes que passam hoje em dia, no qual ninguém dá importância. Ficamos acordados até o dia amanhecer. O meu irmão disse que nós iríamos até as pessoas que moram mais próximos para contarmos o que havia acontecido conosco. Talvez algum deles pudesse nos dar alguma explicação do que nós havíamos visto. Pegamos o carro e fomos até as casas mais próximas, onde as pessoas sabiam quem era o meu irmão. Todos ficavam nos olhando incrédulos quando contamos o que havia acontecido com a gente, até que em uma casa tivemos uma pista do que poderia ser, pois uma senhora que era mãe de um homem que vendia carvão escutou a nossa história e nos disse que nessas estradas as pessoas daqui têm que tomar muito cuidado, pois desde que ela era uma menina, ela escutou histórias de visagens por todas as bandas daquele local, pois o povo antigamente parava aqui quando meu falecido marido vendia caldo para viajantes. Eles diziam que viam gente pedindo ajuda e quando eles iam ajudar, a tal pessoa sumia misteriosamente. Pessoas que iam vender coisas na cidade sempre falavam que escutavam gritos no meio do mato, sons de crianças chorando e vultos e luzes estranhas. O que vocês viram deve ter sido uma desgraça que aconteceu há muitos e muitos anos atrás e que acabou se repetindo na frente de vocês ontem. Olha, deixe-me falar um negócio. Eu vou pedir para que vocês deixem uma vela no pé do portão de vocês para que o espírito possa se guiar. Pode ser que não apareça mais para vocês, tudo bem? Façam isso, façam um teste. Foi então que escutamos o que aquela senhora disse e voltamos para a casa do meu irmão. Na noite seguinte, fizemos o que ela disse. Deixamos as velas no pé do portão, protegidas por uns tijolos, para que o vento não apagasse. O meu irmão fez isso todas as noites em que eu estive lá. Depois que eu fui embora, eu não tive mais notícias de coisas estranhas por lá. E graças a Deus por isso, por ter sido só daquela vez. Mas sem dúvida, essa história não foi a única que aconteceu naquelas estradas de Araruana. Bom, pessoal, essa foi a história do meu avô. Foi o dia em que ele sentiu mais medo na vida. Foi o dia em que alguma coisa levou ele e o irmão dele para uma mata escura, e que, por Deus, eles conseguiram retornar com vida.